Bom dia, turma do quarto ano. Estamos nós aqui em mais uma sexta-feira para a nossa aula de produção, tá certo? Nossa aula de produção. Hoje nós iremos fazer as nossas correções. Que coisa maravilhosa, professora! E vamos continuar trabalhando o nosso paradidático, né? Qual é o nosso paradidático? Meu pai sabe voar. Bom, então a gente falou muito na aula passada, a gente viu na nossa aula de português de leitura também, que nós falamos sobre a notícia, né? Lembra que a gente falou sobre notícia? Vocês fizeram a produção textual de vocês valendo nota sobre notícia, foi? Tinha lá as dicas de como você fazia, de como você poderia executar a sua produção. E hoje nós vamos fazer a correção da nossa atividade de casa, que também foi uma notícia, né? Que a notícia é um relato que tem a intenção de quê? De informar os seus leitores sobre o quê? Fatos e acontecimentos reais, né? Fatos e acontecimentos reais. Quem não gosta de ouvir uma boa notícia? Todo mundo gosta, né, de uma boa notícia, mas infelizmente nós temos as boas notícias e as más notícias, né? Em que meio de comunicação, né, em que veículos a gente pode ter acesso a notícias? Como é que você consegue, né, hoje em dia, ter acesso a tipos de notícia? Por meio de televisão, rádio, internet, jornais, os jornais escritos que também ainda tem, né, revistas, tá certo? Então esses meios de comunicação nos dão assim eles nos dão oportunidade para sabermos as notícias que acontecem no mundo, né? Notícias que são fatos reais. Na notícia ele nos informa onde, quando aconteceu, com quem aconteceu, quem foram as pessoas envolvidas, né? Nos nossos noticiários, nos nossos jornais, todo dia nós temos notícias tristes, né? Notícias alegres, mas nós temos notícias que afetam às vezes a população em geral, às vezes notícias que afetam só um grupo de pessoas, mas são notícias, tá bom? E de casa eu pedi que vocês fizessem a interpretação textual de uma notícia, né? Que a notícia qual era? Funcionário adota beija-flor. Então vamos lá, olha só. Que mora no bairro Jaçanã, na cidade de São Paulo, certamente poderá ver o funcionário público Jerônimo Márcio Coraci, 46 anos, passeando com seu beija-flor de estimação empoleirado em uma vara de madeira. O passarinho foi resgatado por Coraci há 3 meses, logo depois de uma enxurrada. Não tinha nem penas quando Coraci e seus colegas o encontraram todo molhado. A sala das telefonistas serviu de primeira casa para o bichinho, que logo recebeu o apelido de Barnabé. A ave aprendeu a matar a fome com mel que vinha de uma seringa. Além do mel, Barnabé passou a se alimentar com pólen fresco. Nos passeios que dá com seu dono, o pássaro nem precisa fazer esforço. É Coraci que levanta o braço para que Barnabé encoste seu bico na flor. O folgado beija-flor tem até as suas flores preferidas. Coraci dá 2 passeios diários com Barnabé, um às 6h30 e outro às 17h na volta do trabalho. O dono do bichinho disse que tem que se preparar para a tristeza que vai sentir no dia em que Barnabé resolver partir. Então a gente vê aí, né, que essa notícia aí foi de onde? Jornal Estado de São Paulo. Você vê essa notícia aí, ela tem quantos parágrafos quando você observa aí o texto? 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 parágrafos, certo? 7 parágrafos. A linguagem que foi colocada aí nessa notícia, ela é uma linguagem que você compreende quando você lê, né? A notícia foi curta, mas foi uma linguagem adequada para que quem estivesse lendo, o leitor que lesse, entendesse, não é? Muito bem. Vamos lá para as nossas questões. Na primeira questão, diz assim: marque a opção correta em cada questão. Então, você vai marcar aí o item correto, né? O texto que você leu é uma história de um beija-flor, uma notícia sobre o beija-flor, uma poesia sobre o beija-flor ou uma lenda referente ao beija-flor? Uma notícia, né, sobre o beija-flor. Esse beija-flor, né, que para esse homem, né, aquele senhor lá de 46 anos, se tornou um animal de estimação. A pessoa, você já viu já um gato, um cachorro, né, como um animal de estimação, mas um beija-flor, você viu aí como ele se dava tão bem? B, funcionário adota beija-flor, é o quê? Uma notícia? É uma manchete? É o título de uma história ou é uma opinião? Manchete, certo? Então, primeira questão, né? Letra A resposta é o quê? B. Primeira questão, letra B, a resposta é também B, uma notícia. E C, o fato contado no texto acontece onde? No bairro do Beija-Flores, no bairro Barnabé, no bairro Jaçanã, na cidade de São Paulo, ou no Jardim da Asa de um funcionário público? No bairro Jaçanã, da cidade de São Paulo. Então, letra C, resposta C. Certo? Então, aqui, ó, primeira questão. Fica B, B e C. Certo? Na terceira questão, na segunda questão, aliás, temos aí terceira, né? Segunda questão, nós vamos ver aqui, ó, né? A primeira já foi, vamos aqui para a segunda. Complete. Sobre o dono do passarinho, podemos tirar as seguintes informações do texto. Qual é o nome completo do dono do passarinho? Como é que ele chama-se? Como é o nome dele? Tem aqui. Jerônimo Márcio Corace. Então vamos lá. Jerônimo Márcio Corace. Jerônimo Márcio Corace. Certo? Entendido? Tudo bem. Qual é a idade dele, desse senhor aí? 46 anos. Bem. Profissão, qual era a profissão? Funcionário público. Funcionário público. Pronto. O horário que ele volta do trabalho. Ele sai de manhã às 6h30 e volta que hora? 17 horas. Você coloca lá, 17 horas. Certo? Isso aqui são as informações sobre o dono do passarinho. E as informações que a gente vai colocar agora vai ser sobre o beija-flor. Então vamos aqui. Sobre o beija-flor. Podemos tirar do texto as seguintes informações. Qual era o apelido do beija-flor? Barnabé. Todo mundo chamava de Barnabé. Como ele estava ao ser encontrado? Lá no texto diz, ó. Aqui, ó. O passarinho foi resgatado por Corace há 3 meses, logo depois de uma enxurrada. Não tinha nem penas quando Coraci e seus colegas encontraram todo molhado. Certo? Então, como estava ao ser encontrado? Estava todo molhado. Estava todo molhado. Pode até colocar sem penas, né?
Entendido? Muito bem, continuando. Quem o adotou? Corace, né? Se você colocou o nome do senhor, né? Foi o senhor Jerônimo, funcionário público, também tá certo, tá bom? Vamos lá. Jerônimo. Outra. Como aprendeu a matar sua fome? Né? Ele estava com tanta fome. Como foi que ele aprendeu? Ele aprendeu a matar a fome porque com mel que vinha da seringa. Certo? Então você coloca lá, ó. Ele aprendeu a matar a fome com mel que vinha da seringa. Seringa. Pronto. Como passou a se alimentar? Né? Além do mel, ele passou a se alimentar com o quê? Com pólen fresco. Então você coloca, ó, com mel e pólen fresco. Com mel e pólen fresco, certo? E qual a sua primeira casa? Onde foi a primeira casa dele? A sala das telefonistas. Ó, a sala das telefonistas. Pronto. A sala das telefonistas. Tá bom? Então, essa daí foi o quê? Essa foi a questão, né, de interpretação que você fez em casa, né, sobre essa notícia, né, tão interessante, né? Funcionário adota beija-flor. Tenho certeza que você já teve acesso a algumas outras notícias que você achou assim muito bacana, né, que foram marcantes pelo que foi noticiado, né, que você ficou triste, né, pelo que aconteceu, que você ficou alegre pela notícia que você leu, que você ouviu, que você viu, certo? Então essas notícias elas têm também, né, essa questão de mexer com as nossas emoções, dependendo da notícia. Ela mexe, ela deixa a gente triste ou alegre, né? Uma notícia que às vezes não tem nem nada a ver com você. Você não estava lá, não foi com ninguém da sua família, mas você fica sentido por aquilo que aconteceu, né? Porque uma notícia, dependendo do jeito que a notícia, né, acontece, as pessoas envolvidas, você fica sentida com aquilo, você também se coloca no lugar da outra pessoa, né? Mas a notícia sendo alegre também, você fica feliz também, por mais que você não participe daquela notícia, você não esteja fazendo parte, mas você fica feliz com o que está acontecendo com alguém, tá certo? Não é assim? É. E hoje nós vamos continuar ainda com a questão do nosso paradidático, meu pai sabe voar. A gente já leu várias páginas. Você que ainda não começou a ler o seu paradidático, comece a ler, tá bom? Antes que seja tarde. Eu acredito que tem gente que já tenha lido tudo, porque tem gente que gosta de fazer isso. Eu marco as páginas tais, mas professora, eu não aguentei, estava tão boa a leitura que eu continuei a ler, ótimo, perfeito, certo? Mas não esqueça de quando tiver atividade proposta, que eu vou passar para você, você realiza a proposta naquele dia. Se for preciso você voltar à leitura, você volta à leitura de novo, sem nenhum problema para poder realizar a atividade, tá bom? Então, olha só, a gente já começou ali da página 7 até a nossa página 17, né? A gente já leu da página 7 a 17, então, bem pouquinhas páginas, né, professora? Foi sim. Mas hoje a atividade que você vai fazer de casa, você vai precisar, certo, do seu amigo dicionário, tá bom? O seu amigo dicionário tem que se fazer presente no seu material escolar, tá certo? Eu sei que tem o Google que ajuda muito a gente, né? A gente quando procura, a gente lá no Google ele já dá a resposta já bem rapidinho. Mas é muito importante que você tenha um dicionário em mãos para você aprender, né, aprender a manuseá-lo, tá bom? Porque tem gente que quando vai procurar algumas palavras, que é a mesma palavra do colega, não quer se importar ou não quer aprender, manusear o dicionário, já pergunta a página.
É qual página? Que está aí a palavra que tu encontrou, aí está na página 259. Aí vai para a página 259. E não é assim, né? Se o dicionário for igual, a página vai ser a mesma, né? As palavras também vão ser as mesmas. Mas o interessante é que você crie esse hábito de procurar, certo? As palavras no dicionário, para você aprender. Então, o que é que você vai fazer em casa? No seu caderno de produção, certo? Você vai fazer o cabeçalho primeiro, ó, Centro Educacional Juvenal de Carvalho, para você não perder o hábito. Tem gente que não está fazendo o cabeçalho, né? O que não pode. Você tem que continuar ainda fazendo o cabeçalho da escola, para você lembrar aí o nome da escola bem bonitinho, certo? Depois o nome da escola. Vê o seu nome lindo, tá bom? Coloca a data de hoje, tá bom? E logo aqui você coloca produção textual. Pronto. Tá certo? Quando você fizer o cabeçalho, quando você fizer esse cabeçalho, aí o que é que você vai fazer? Você vai numerar, certo? Você vai numerar. 1, 2, 3, 4 e 5. Pode ser de caneta, professora? Pode. Certo? Você pode sim escrever de caneta, mas com algumas recomendações. A sua letra tem que estar legível. Evite você errar e colocar corretivo, que fica feio, né? Fica borrado, manchado. Evite rasuras. Então, se você vê que você não consegue, faz de lápis, lapiseira. Mas se você quiser já se habituando a fazer de caneta, você já pode. Até porque no próximo ano você já vai necessitar, né, de escrever de caneta. Tá bom? Então você já vai se acostumando, você vai fazendo aí as suas anotações de caneta, você vai fazendo o que for preciso. Tá bom? Então você procura lá, ó, no seu paradidático, palavras que você desconheça e vá procurar escrever o significado no dicionário. Lembrando, você não vai encontrar nenhuma palavra no plural no dicionário. Por exemplo, meninos, mesas, asas, tá certo? Você não vai encontrar asas no dicionário. No dicionário, você vai encontrar o significado da palavra asa. Aí sim, você vai encontrar. Mas asas não. Todas as palavras que vêm no dicionário, elas vêm no singular. Tá bom? Outra dica. Os verbos, né? Aquelas palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Por exemplo, trovejando. Você não vai encontrar trovejando no dicionário. Você vai encontrar trovejar. No dicionário, os verbos vêm terminados em ar, e ir. Certo? Ar, e ir. Chovendo. Você não vai encontrar chovendo no dicionário. Vai encontrar chover, chuva. Chorando. Você não vai encontrar chorando. Você vai encontrar chorar. Chorei. Não vai encontrar chorei. Você vai encontrar chorar. Porque vem do verbo chorar. Então, você vai lá na página 7 a 17. Professora, eu não encontrei nenhuma palavra. Gente, eu quero 5 palavras desconhecidas. Às vezes, você conhece a palavra porque você ouviu alguém falar, você já escreveu, mas você não sabe o significado. É diferente, tá certo? Então, uma palavra que talvez você já tenha ouvido falar, você já escreveu, mas você não sabe o significado. Tá certo? Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui uma palavra em que você poderia procurar, encontrar, né, o significado. Pronto. Ansioso. Você sabe o que é que significa ansioso? Professora, minha mãe é tão ansiosa. O meu irmão, professor, ele é tão ansioso. Mas você sabe o que é que significa ansioso? Então você vai lá no dicionário. Lá no dicionário, a N, ó, a L, a L, a M, ó, a M, a N. Aí você vai procurar lá, ansioso.
Professor, é muita palavra para procurar. Pronto, você vai e procura. Ansioso, você vai e procura, de cima para baixo, de cima para baixo. Ai, professora, eu não encontrei aqui no meu dicionário, não, o que é que eu faço? Existem algumas palavras que no dicionário você não vai encontrar. Você passa para outra palavra, tá certo? Você passa para outra palavra. Mas o interessante é que você procure, certo? O significado lá da palavra que você está procurando. Tá certo? Professora, eu vou aqui começar a procurar, deixa eu ver aqui. Será que está na página 80, professora? Não sei. Você vai procurar. Tá certo? Então, como a palavra ansioso, tá vendo? Você até escreveu, mas não sabe significar. Então, você vai procurar lá outros quilômetros, né? Só que lá você não vai contar quilômetros, você vai encontrar o que? Quilômetro. Vai lá e procura o que é quilômetro. Vixe, professor, o que é quilômetro, hein? Você vai e procura lá. Tá certo? Então, são palavras que você conhece, tá certo? E desconheça. Tá bom? Então, beijos, abraços e fique com Deus. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser.